Olá, eu sou Zildeine Gomes, advogada, corretora de imóveis e avaliadora. E o nosso episódio de hoje é o 22º do Conect Imóveis Cariri. Qual é o nosso tema? Do terreno ao sonho, georreferenciamento de imóveis e a construção do projeto. Seja muito bem-vindo ao podcast Conect Imóveis Cariri, um espaço dedicado a discutir o mercado imobiliário, planejamento urbano e tudo que envolve a jornada de transformar um terreno em um projeto de vida. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema essencial para quem deseja comprar, regularizar ou construir em um terreno. O tema de hoje é do terreno ao sonho, georreferenciamento de imóveis e a construção do projeto. Muitas vezes, o sonho da construção começa pela escolha do terreno. Porém, para que esse sonho se torne realidade, com segurança jurídica e viabilidade técnica, é fundamental compreender dois pontos importantes: o georreferenciamento de imóvel e o desenvolvimento adequado do projeto arquitetônico. Para aprofundar esse tema, convidamos dois profissionais que atuam diretamente nessa área. Recebemos hoje uma especialista em georreferenciamento e geoprocessamento de imóveis, professora Janeide Ferreira, coordenadora de curso da Uninasal, em Juazeiro do Norte, que vai nos ajudar a entender como funciona o processo de identificação técnica de um terreno, a importância da regularização e como isso evita conflitos de limites e problemas jurídicos. Também contamos com a presença de um arquiteto urbanista, construtor Santiago Lacerda, que é atuante no mercado imobiliário e presidente da ASPEC, Associação dos Pequenos Construtores do Cariri, aqui no Ceará, que irá explicar como o conhecimento preciso do terreno contribui para a elaboração de projetos viáveis, valorizados e adaptados à realidade do cliente. Olá, professora Janeide, é uma honra recebê-la no Conect Imóveis Cariri. A honra é toda minha. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sua satisfação imensa estar aqui, tratando de um assunto, de uma temática tão importante que hoje a gente vivencia diariamente dentro das construções. Maravilha. Olá, tudo bem? Como vai, Santiago? Seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui no Conect Imóveis Cariri. Boa tarde, querida Zildênia. A honra é toda minha, a satisfação estar aqui hoje, né, com temas tão relevantes, né, que é ao lado da professora Janeide, que é expert aí em topografia e georreferenciamento. E Zildênia foi muito feliz na escolha do tema, né? Tema extremamente relevante. Muito bem, a honra é toda nossa, viu, Santiago? Professora Janeide, o que é georreferenciamento de imóveis e por que ele se tornou tão importante no mercado imobiliário? Excelente pergunta. Escuto muito, né, dentro das obras o que é o georreferenciar. E nada mais é do que um conjunto de ferramentas que uma vai complementar a outra. E o conceito em si nada mais é do que a localização exata e minuciosa de uma parte de um terreno, de uma porção de terra dentro da superfície terrestre. E essa porção de terra, ela é georreferenciada, ela é localizada, geolocalizada através de coordenadas geográficas ou coordenadas topográficas, se assim eu precisar futuramente de trabalhar com locações, né? Então, hoje não existe nenhuma medição topográfica, nenhuma medição de um terreno, por menor que seja,
sem ter o uso, sem se fazer o uso da ferramenta de georreferenciamento. Justamente por conta de toda a tecnologia que está envolvida e todas as amplitudes que vêm após a medição topográfica do terreno. Então, em resumo, em suma, né, nada mais é do que um vínculo a um sistema de referência de coordenada e uma medição exata e minuciosa que vai gerar uma área total de um terreno. Entendi. Então tem equipamentos também, né, professora? Tem sim, Zildênia. É uma classificação geral, né? Eu digo assim que são etapas que a gente precisa seguir. Iniciamos de que forma? Iniciamos através da escolha do profissional correto para se fazer esse tipo de projeto, né? Qualquer pessoa pode georreferenciar? Infelizmente, não. Qualquer equipamento que me retrate a coleta de uma coordenada, com isso eu estou georreferenciando? Infelizmente, não. Não é bem assim que funciona, né? Então, tem toda uma tramitação técnica, né? Tem todo um conceito técnico que precisa ser seguido para trazer a devida precisão, com minuciosidade da ferramenta de georreferenciar. E esse profissional é o tecnólogo que vai iniciar nos princípios desse georreferenciar esse terreno. Vamos lá, vamos por partes. Precisa ser um tecnólogo? Não necessariamente. Precisa ser um profissional da área que entenda a ferramenta de geoprocessar e que tenha a especialização de geoprocessamento e georreferenciamento de imóveis, né? Vou me citar como exemplo. Quando eu terminei a minha graduação em tecnologia da construção, topografia e estradas, eu não tinha habilidade técnica perante ao CREA, que é o meu conselho profissional, né, de elaborar projetos de georreferenciamento. Então, eu era barrada pelo CREA. Para que eu tivesse essa abertura técnica, eu precisei fazer uma especialização, uma pós-graduação de 360 horas, né, com direito a monografia, tudo certificado bem direitinho, e logo em seguida a conclusão levar ao meu conselho, para que o meu conselho agregasse esse tipo de ferramenta dentro da minha função técnica. Tá? Então, hoje, para se fazer um georreferenciamento, você precisa estar credenciado ao conselho e ter como função básica a ferramenta como um todo para fazer o georreferenciamento. Ou seja, ele tem que ter uma especialidade. Ele tem que ter uma especialização nessa área. Perfeito, muito bem. No caso, Santiago, na arquitetura, né? Como o conhecimento preciso do terreno contribui para criar um projeto mais eficiente e valorizado? Eu sempre costumo dizer, Zildênia, que a obra ela não começa na execução em si, né? A obra ela começa no planejamento, né? Então, complementando aqui o que a professora Janeiro falou, o terreno ele é o ponto de partida para qualquer projeto, né? Então, quando eu, como arquiteto, eu conheço o terreno, eu conheço onde ele está localizado, qual é a posição dele para a questão solar, eu consigo projetar com mais precisão. Então, o que é que acontece, Zildênia? O primeiro passo que eu preciso para fazer um bom projeto, eu preciso da topografia, né? A gente tem uma diferença do que é a topografia e o georreferenciamento. Sim. Eu necessito da topografia para me entender onde é que eu irei projetar, né? É aí onde está o X da questão. Então, hoje, com o uso dos levantamentos técnicos e o georreferenciamento, eu consigo ter muito mais segurança em projetar, porque eu entendo onde eu vou projetar. E quem vai me dar esses dados? A topografia e o georreferenciamento. Então, essa é a importância. O primeiro passo, eu preciso dos dados para me entender onde irei projetar. Ou seja, aquele terreno, ele precisa passar pelo georreferenciamento Claro, primeiro, claro.
E a topografia Topografia. também, que são distintos, né? Distinto. E só quem consegue me dar essa informação é o topógrafo, porque ali eu vou entender qual é a curva de nível desse terreno, se esse terreno tem aclive, se ele tem declive. E a gente passa por muitas situações, eu como arquiteto, que todo mundo diz: não, o terreno é plano. Pessoal, não existe terreno plano, né? Isso aí é olho nu. Mas quem me dá essa segurança de onde irei projetar é a topografia e o georreferenciamento. Perfeito. No caso, professora Janeide, como funciona esse processo de georreferenciamento desde a medição até o registro, né? Perfeito. Excelente Que é assim, o pergunta. terreno, né? Como, por exemplo, a medição, né? Como se inicia até o registro. Como é que Pronto. ficaria essa parte em relação a esse processo? Pronto, o primeiro passo nada mais é do que a gente fazer o reconhecimento do terreno, como o Santiago acabou de dizer, né? Para todos o terreno é plano, né, Santiago? A gente vivencia isso Claro. diariamente. Quando o cliente entra em contato, Janeide, eu estou precisando de uma topografia. Mas que o terreno é plano. Consequentemente, vem um gel depois da topografia, né? Aí a gente pergunta onde fica. Não precisa vir olhar, não. O terreno é plano e limpo. Quando a gente chega lá, né? É super acidentado, tem uma vegetação Justamente. gigantesca. Mas, enfim, por isso que a grande importância do reconhecimento Claro. de cada terreno antes de realizar a topografia e o georreferenciamento, né? Que realmente são ferramentas distintas, né? A topografia, ela trabalha mais o convencional, ela vai gerar distância, ângulo, área total e os desníveis. E o georreferenciamento, ele é consequência da topografia. Então, a topografia, ela existe sem o georreferenciamento, mas o georreferenciamento não existe sem a topografia. Então, é consequência, né? E o passo a passo dessa ferramenta, primeiro ponto, primeira etapa, nada mais melhor do que buscar um profissional devidamente registrado. Né? Hoje a gente aí tem muito aí gato por lebre, muita gente que vende georreferenciamento e que não não utiliza a ferramenta da maneira correta, né? Posteriormente, buscar o levantamento das informações que vai destinar o projeto. Então, assim, eu preciso saber qual a necessidade, eu preciso ter um contato com o arquiteto, eu preciso ter um contato com o engenheiro civil e também eu preciso ter um contato muito direto com o cliente para entender a necessidade dele, tanto da topografia, quanto também do georreferenciamento, né? Posterior a isso, a gente vai fazer o planejamento de campo. Então, eu preciso escolher os equipamentos corretos. Eu no georreferencio para uma área que o Santiago vai fazer um projeto arquitetônico, eu jamais posso chegar com o celular na mão, que a gente sabe que hoje a gente tem GPS em máquina fotográfica, em relógio, em celular. Hoje a gente não se perde mais. Em geolocalização, né, Santiago? Justamente. A gente não se perde. Porém, a gente precisa entender, tá? Claro, Que esses, como eu posso dizer, esses utensílios mais domésticos, justamente, né, não retrata a precisão devida que o INCRA, no caso, solicita para um georreferenciamento de imóvel. Ou um arquiteto ou um engenheiro necessita para a realização de um projeto com a densidade maior, tá? Então, eu preciso buscar fazer uso de um GPS geodésico, que é um GPS de alta precisão, né, monitorado com rádio. Geralmente, a gente trabalha com dupla, L1, L2, né, para poder a gente aferir a precisão dentro desse equipamento. Posterior a isso, a gente faz todo o processamento de dados. Então, não é pegar a coordenada do jeito que aparece no nosso celular e dizer, nossa, coletei a coordenada, já fiz o georreferenciamento. Infelizmente, não é bem assim. Não é assim, né? Então, a gente tem que fazer todo um tratamento de dados em softwares especializados, softwares devidos, né? Para, por último, mas não menos importante, realizar todo o desenho do imóvel, todo o desenho técnico, os memoriais descritivos, juntamente com toda a documentação, que é uma lista gigantesca, com base na norma, a 10.267 de 2001, que o georreferenciamento é uma obrigatoriedade
né? Hoje é obrigação, a gente não tem como correr do uso dessa ferramenta, né? E posteriormente levar aí para dentro do registro dos imóveis, dentro do cartório, né? Que eles também solicitam hoje para dar entrada em uma escritura. A primeira coisa que o cartório pede é o georreferenciamento, né? Então, para que a gente tenha um levantamento preciso, com ética, com segurança jurídica, segurança dentro da legislação e segurança técnica, principalmente, né? Esses três pilares, para ter um georreferenciamento, a gente precisa de ter esses 3 pilares aí para realizar com segurança. Então, realmente, esses 3 pilares, né? A parte técnica, a parte jurídica e a parte também, lógico, ética, né? Como a senhora bem colocou. Tudo isso tem que estar envolvendo um projeto onde ali vai possibilitar aquelas pessoas construírem, né? Ter o seu projeto de vida. Sim. Né? Isso que a gente fala, um projeto de vida seguro, né? Porque a senhora trouxe aí várias informações e aí se você tem lá um terreno em uma determinada área, né? Por exemplo, e aí passa um rio, né? Sim. Digamos que dentro do seu estudo, como a senhora bem falou, a parte do profissional, porque aí é importante que esse profissional faça esse levantamento, e aí ele identifica aquele rio. Né? E aí ele vai identificar com todas as tecnologias que ele vai utilizar e medições, né? Como bem vocês colocaram, esse terreno vai estar apto ou não para receber aquele projeto. Todo esse estudo é que vai dizer, né? Para vocês passarem para o cliente. Justamente. Olha, ali correto. Tem um rio, não vamos... digamos, depois de todo o estudo feito, vocês finalizando todo o processo, vocês vão entender que não é viável naquele local, né? Pode acontecer. Com certeza, né? Que pode acontece acontecer, bastante. né? Então, isso tudo evita dores de cabeça para quem vai construir, né? Principalmente grandes empreendimentos, não é verdade, professora? Com certeza. Topografia, a gente estava até conversando, né, Santiago? Qual é a sua opinião, Santiago, como arquiteto? Você acha que você consegue? Olha, eu trocando um pouquinho aí, né? Você acha que consegue projetar sem o uso da topografia? Não. Olha aí. É impossível, né? É impossível. E outra coisa, assim, quando a gente coloca a topografia, bem como a professora falou, a gente que projeta, você tem que entender qual foi a ferramenta que foi feita a topografia, né? Bem como a professora Janeide colocou, o que acontece? Tem muita gente que confunde, eu vou pegar meu aplicativo aqui no Google, eu vou fazer minha localização, ele vai dar as curvas de nível. Pessoal, não é assim que funciona. Olha aí. Não é assim que funciona, até porque essas ferramentas são totalmente imprecisas. Né? Se você pegar um GPS de um telefone, ele vai te dar uma imprecisão de uma média de 15 metros para a esquerda ou para a direita, né? Então, assim, essas ferramentas não são adequadas. É tanto que a gente, quando vai projetar, a gente precisa, dependendo do terreno, a gente precisa da topografia, com todas as curvas de níveis, para a gente entender esse terreno. Né? Então, a gente tem uma grande, assim, dentro do mercado, né? Vamos projetar. A pessoa diz, olha, tá aqui o terreno. Não é assim que funciona. Não é dessa forma. A gente precisa entender que ferramenta foi utilizada na topografia para a gente poder projetar. Como também, permita-me, a gente tem uma grande resistência. Né? Porque quando a gente fala, quando o arquiteto fala, quando o engenheiro civil fala, só faça o seu projeto com a topografia, muitos dizem, então a gente não faz. Porque eles têm uma visão que a topografia é um gasto. Justamente. E não um investimento. Não uma forma de você evitar um problema maior no decorrer da sua obra, ou até pós-obra. Né? Então, assim, hoje a topografia, ela traz a topografia e o georreferenciamento como um todo, ela é uma gestão de tempo, ela é uma gestão de problemas, né? Ela é uma gestão de trazer melhorias futuras para o seu projeto. Né? Então, é necessário a existência inicial da topografia. E vou até um pouco mais além, Santiago. Sim, por não, fica à vontade.
Antes, durante, para acompanhar a obra. E posterior também, para saber se foi tudo feito da forma correta. Da forma correta. Exatamente. Isso também, já pelo que vocês colocaram, responde até essa pergunta, né, Santiago? Para quem tem um terreno e deseja transformá-lo em um projeto de vida ou um empreendimento, quais são esses primeiros passos técnicos e legais, né? Porque tem uma lista, como bem a professora falou, enorme, né? Aquele checklist de documentos, tudo dentro das normas. Mas assim, para quem está, né, assistindo o podcast, como seria esse início? Né? Como um arquiteto, chega esse projeto para ti, né? E aí a pessoa lá diz que tem um terreno, aí você, né? Como é que vai transformar esse terreno aí nesse projeto de vida ou um empreendimento? Certo. Assim, Juliana, eu sempre gosto de falar que o primeiro passo não é a construção, né? A gente sempre está nessa de, não, vamos construir, vamos fazer, mas o primeiro passo não é esse. O primeiro passo é justamente o quê? A gente entender o terreno para a gente conseguir ir trabalhar ele. Aí, mas entender o terreno como? A gente primeiro tem que fazer o que a gente colocou aqui. Levantamento técnico, identificar as medidas do terreno, o que é preciso para construir naquele local. E aí a gente vai entrar na viabilidade do projeto. Depois dessas informações. Porque se a pessoa não conhecer bem, não entender bem esse terreno, ela vai sofrer um risco. No exemplo prático, né, para quem está nos assistindo, se ele pega um terreno com solo, onde não fez um estudo de solo, e aí é um terreno muito arenoso, né? Ou ele tem um tipo de adensamento que possa prejudicar aquela construção. Né? Então, esse levantamento técnico desse terreno, no caso, como bem Santiago colocou, entender esse terreno para viabilizar posteriormente essa construção. Porque se ele constrói uma casa num terreno que não é adequado, pode rachar, não é isso, Santiago? Claro. Porque assim... Rachar, que eu digo, a construção. Porque assim, olha, a gente tem uma grande, acho que é cultural, eu acho, né? Todos esses projetos que a gente está colocando aqui, são projetos que são necessários. Olha, queria que as pessoas entendessem que a gente não está aqui para ser melhor do que A, B ou C. A gente não está ditando essa regra, nem querendo se colocar como se a gente for melhor do que outra pessoa. Isso que a gente está contextualizando aqui é o básico. Justo. A gente não está aqui, nós vamos inventar. Não, é porque é o básico. As pessoas têm que entender de uma forma consciente que como é que eu vou mandar um engenheiro calculista fazer uma estrutura de uma edificação se ele não sabe que tipo de solo ele vai trabalhar essa estrutura. Aí o que acontece? Essa sondagem de solo e essa análise do terreno com topografia, com a sondagem, a gente vai entender o terreno de que forma? As curvas de níveis que ele tem, se aquele solo é um solo argiloso, se aquele solo é um solo arenoso. Então, tudo isso a gente vai contextualizando até para o profissional de engenharia civil ele saber. Eu costumo dizer lá no escritório que eu ainda não tenho esse poder de dizer, olha, aqui vai pegar uma sapada de 80 por 80 com concretagem de 10. A gente não tem esse domínio, né? Porque cada caso é um caso. Correto. Então, por isso, a importância de primeiro se entender o terreno para depois construir. Onde eu entro como arquiteto? Eu tenho que entender se o meu projeto... Olha, esse projeto aqui o meu cliente quer... Ele é um projeto robusto, ele quer uma casa robusta, uma casa com balanço maior. Então, automaticamente, minha carga de viga tem que ser maior para atender aquela necessidade. Mas eu só consigo fazer isso se eu tiver entendido o terreno. Até então, eu não tenho como fazer nenhum projeto sem entendê-lo. Perfeito. E essa questão de entender o terreno, né? Todo o estudo desse terreno, desde o solo até a localização, como bem a professora falou do georreferenciamento. E aí, professora, eu fico imaginando aquela pessoa que compra um terreno, o cidadão, ele compra um terreno, ele quer construir uma casa dos sonhos dele, imagina,
porque é importante ele verificar antes de iniciar o projeto, professora. Antes dele fazer qualquer coisa nesse terreno, professora, para que ele não tenha uma surpresa, né? E aí a gente pensa o seguinte, o georreferenciamento, ele vai verificar antes, Correto. não é isso? Isso. Então, é importante. Por onde ele vai começar? Esse cidadão que compra, ele não conhece o terreno, não conhece nada. Ele vai lá comprar o terreno e aí ele vai construir, ele pretende construir. O que se diz para esse cidadão? Diga aí. Primeiro passo, a topografia georreferenciada. Primeiro passo. E um profissional totalmente habilitado para fazer esse tipo de processo, né? E em segundo passo, a geração de toda a documentação cartorial, né? Para obviamente ter a segurança se não existe nenhum tipo de sobreposição de áreas, Claro. que infelizmente a gente tem bastante, né? O que significa uma sobreposição de área, doutora? Nada mais é você vender um terreno onde outra pessoa já tem posse, já comprou e já registrou. O terreno estando georreferenciado, você não corre esse risco. Que uma vez que você atesta que o terreno é dentro daquela geolocalização e sendo registrado em cartório, ali não tem mais para onde correr. O terreno está totalmente amarradozinho dentro dos limites e dentro dos confinantes, né? Então, assim, isso é uma prática que, infelizmente, hoje acontece muito. Né? A gente já pegou aí inúmeras situações de terrenos com sobreposição de áreas. Por dois motivos. Por não existir o georreferenciamento e o segundo maior, pelo georreferenciamento ter existido, mas de forma errada, de forma equivocada, com equipamentos não adequados para esse tipo de ferramenta. E aí teve que corrigir tudo. Corrigir tudo, não tem para onde correr. E aí o gasto, né, até para o Claro. cliente, E que ele vai pegar esse profissional para fazer esse outro projeto, ele vai ter que corrigir se houve alguma sobreposição de área. E o transtorno jurídico, né? Porque a partir Claro. do momento que você descobre que tem outra pessoa que tem posse do seu terreno, então você tem que buscar aí uma forma jurídica para poder desenrolar tudo aquilo ali. Então você perde tempo na parte do setor jurídico, você perde tempo na topografia, no georreferenciamento, você não consegue colocar a sua construção Sim, claro. dos sonhos adiante, que o arquiteto, o engenheiro, ninguém vai poder fazer nada até que se resolva essa questão dos limites, dos confinantes, né? Então, por isso que é muito importante uma coisa andar do lado da outra. Então, assim, adquirir um terreno, primeiro passo, topografia georreferenciada, com um profissional habilitado perante a CREA e com a elaboração aí de toda a documentação certinha, para que não haja nenhum desgaste Sim, futuro, com uma surpresa certeza. futura. Muito bem, professora. Agora, Santiago, Certo. vamos imaginar que um corretor de imóveis, né, que a gente Certo. sabe que ele está ali intermediando uma Certo. venda de um terreno. E esse corretor, ele está com o cliente quer comprar esse terreno Certo. para construir. Quais informações, digamos assim, básicas o corretor deve ter do terreno para que ele possa ajudar, né, aquele cliente dele nessa indicação, né? Porque é um profissional, ele está vendendo o terreno. Ele está diante de todas as informações do terreno. Certo. O que é preciso ele levantar desse terreno para melhor ajudar o desenvolvimento desse projeto? Certo. Vou só complementar aqui a fala da professora Janeide. Seguinte, quando a gente, Judena colocou, olha, se eu vou lá para comprar meu terreno, né? Ele precisa entender o terreno, quem vai comprar. Quando a gente fala em entender o terreno, né? Quem vai ali comprar, eu falo entender o terreno em que, olha, pergunta primeiro qual é o tipo de solo, se atenta um pouquinho, não, é rígido, eu sei que você não vai ter um detalhamento específico, mas sabe, olha, o solo aqui é bom, é ruim, fazer essas perguntazinhas que às vezes você vai se municiando dessas informações para você ir entendendo, né, como é que funciona esse terreno. Vamos lá, o corretor,
o corretor tem um papel extremamente importante nesse processo, né? Mas o corretor tem que saber quais as informações, a metragem real do terreno, né? Se realmente o que está vendendo está lá. Porque o que acontece, já aconteceu com a gente, é o seguinte: você às vezes tem uma metragem de um terreno, olha, o terreno é 10 por 20. Quando você chega lá, o terreno está 9,5 por 19,5. Né? Às vezes ali tem a questão, como a professora falou, os limites dos confrontantes. Às vezes o cara construiu lá, ele invadiu, né? O de cá invadiu. Então, assim, eu acho a função do corretor de extrema importância, mas para verificar isso, os documentos em registro do cartório, o zoneamento daquela área, né? Olha, você está com um cliente aqui, olha, o cliente quer construir um duplex, se informa se o zoneamento daquele terreno pode se construir, né? Um duplex, tem que se atentar a essas coisas, né? Primeiramente, se situar de tudo isso e a questão da infraestrutura disponível, né? A infraestrutura disponível, se tem água, se tem energia, se tem calçamento. Então, essa é a função, né, do corretor. Né? Quando ele apresenta essas informações, ele transmite mais segurança ao comprador e facilita muito o desenvolvimento do projeto, porque ele já me traz as informações prontas. Então, a gente só junta as informações e já entende, né, para onde é que a gente vai projetar. E só complementando, Certo. Santiago, hoje nós temos aí o plano diretor Claro. de Juazeiro do Norte, aqui no Ceará, que recentemente foi aprovado, né? Então, Certo. várias entidades participaram, caminharam, né? Desde o início, com as audiências públicas, né? Para que esse plano diretor da cidade fosse agora, recentemente, aprovado. Certo. E é importante o que você falou da questão dos zoneamentos, Certo. levantar essa documentação Claro. cartoral, buscar as certidões adequadas desse terreno, justamente como você deu um exemplo. Se é um terreno lá, vamos supor, né? Estamos dando de uma Claro. metragem pequena, Sim, sim. né? 10 por 20. Uhum. E aí verifica-se que ele tem 9,5 por 19,5. Quer dizer, há que ser feita uma retificação dessa área, por quê? Porque possa ter ocorrido que houve até uma invasão nesse terreno, uma Certo. construção que invadiu um pouco a área do vizinho, nesses confrontantes, confinantes, Certo. enfim. Então, essa certidão, ela é importante e verificar, Verificar né? em A loco, medida em locus. Porque isso é que vai possibilitar essa retificação diária, Justamente. né? Através de profissionais que atuam no nosso mercado, para que esse terreno seja ele pequeno ou um terreno até maior, né? Onde se verifica, às vezes, digamos assim, uma diferença Sim, muito grande, muito grande. né, professora Muito grande. Janeide, de área, onde é que está essa outra área, né? O que aconteceu? O que o vizinho ultrapassou o limite, né? Nesses limites dessa área. Então, isso é muito importante, verificar essa certidão para que você, corretor de imóveis, passe segurança ao vender Justamente. o terreno. Né? Além da infraestrutura. Claro, se ali tem energia, as concessionárias já colocaram energia, água, né? Calçamento, até porque hoje os imóveis financiados, né, Sim. para aquisição e construção, Claro. requer que tenham o mínimo de infraestrutura. Não é isso? Só complementando. Certo. Então, assim, Santiago, o corretor deve estar muito atento a essa venda desse terreno e buscar profissionais, como bem vocês colocaram, o profissional que vai fazer esse georreferenciamento ou essa topografia para que possa ele ficar tranquilo Claro. daquilo que ele está intermediando para o cliente. E fazer só uma colocação, Zildênia, de um caso que aconteceu com a gente. Sim. Né? Por isso que eu sempre falo a importância do corretor nas transações imobiliárias. Né? De que forma? A gente recebeu um terreno que a escritura era 12 por 30. Né? Fizemos o projeto unifamiliar, aqui em Juazeiro. Né? Fizemos o projeto, tudo ok, aprovamos esse projeto no Banco do Nordeste. E quando a gente deu entrada no alvará de demolição, o fiscal da prefeitura foi medir esse terreno e o terreno era 12 por 33 de fundo.
Então, ou seja, eu tinha no fundo desse terreno, eu tinha 3 metros. Então, olha a situação, né? Eu particularmente, eu confiei na escritura e da forma que o terreno chegou, né? Então, Sim. esta colocação gerou todo um problema, porque a unidade já estava aprovada no Banco do Nordeste, a gente já tinha iniciado a obra, né? Porque aí a gente teria que fazer o quê? Se não liberou o alvará de demolição, automaticamente a gente não ia ter que fazer nada. Não ia ter como seguir a obra. Então, essa é a importância do corretor em verificar essas coisas. E a gente teve esse problema. Isso é um caso nosso lá do escritório, que a gente teve aí que zerar o processo para fazer uma retificação da área para poder dar entrada de novo. Começar de novo. E dentro dessas questões de obra do mercado imobiliário, tudo muda a todo instante. Então, uma retificação dessa, a gente perdeu quase 9 meses para dar entrada de novo no processo e ainda correndo o risco de não conseguir o mesmo financiamento. Então, é uma série de problemas, né, que isso aí causa, né, por essa falta de atenção. Exatamente. Agora vai ao encontro dessa pergunta, professora. Quais problemas podem surgir quando um terreno não está georreferenciado corretamente? Nesse caso aí, o cliente ele ganhou 3 metros, né? Porque era 12 por 30 e ficou 12. Exato, e ficou 12 por 33 o terreno. Quer dizer, teve que todo um processo de zerar e reiniciar um retrabalho por conta de uma retificação de área. Mas existe muito, lamentavelmente hoje, as nossas escrituras, elas não estão atualizadas. Vou citar um pequeno exemplo. Antigamente, como é que a nossa topografia era feita? Corda, braça, corrente. Já peguei muitas escrituras que eram nesse formato, né? E aí, não, mas tem tantos hectares. Quando a gente faz a topografia, não tem aquela quantidade de hectare que está escriturado. Aí a primeira coisa que o cliente diz, você errou, você está errado, porque eu tenho aqui no meu documento que, sei lá, são 50 hectares. Mas quando a gente mede, é muito inferior ao valor. Justamente por conta que antigamente não se fazia a topografia de forma correta, né? Por isso que o georreferenciamento e o uso dos GPS corretos, de alta precisão, precisão milimétrica, centimétrica, evita esse tipo de situação, né? Hoje, você fazendo a topografia com a ferramenta adequada, fazendo o georreferenciamento com um profissional apto para que faça aquele tipo de manuseio, um equipamento bom, não vai existir nenhum tipo de problema. Como esse, né? Justamente. Sobrou 3 metros. Assim, né? mas o que aconteceu comigo, que bom que foi nos melhores do mundo, né? Sim. A melhor situação, mas se fosse menos, né? Talvez aí ficaria. Não, aí... Até porque envolveu financiamento. Não, mas nem assim, pode ser mais, nem pode ser menos. Justamente. Tem que ser o exato. O exato, que tá né? Mas assim, mas vocês... não estava... Não, nesse caso estava no documento. Justamente. Só que era além da Além, realidade. justamente. Tem que... Mas só que o que aconteceu comigo foi os melhores, assim, foi no melhor dos mundos, por quê? Porque o confinante do final, ele assinou. Mas e se ele me diz, olha, eu não vou assinar, porque esses 3 metros são meus. Tá e aí? Ainda geraria uma situação E aí? Com os vizinhos confinantes. E era uma possibilidade. E só colaborando aqui com o professor Janete falou, eu já peguei uma escritura rural, e na escritura rural tinha 28 braças de frente. Olha aí, tá vendo? E eu particularmente disse, o que é uma braça? Primeira pergunta que a gente faz, o que é uma O que é uma braça? Que de acordo com as normas técnicas, a gente não trabalha com braça. Justamente. Né? Hoje a gente não trabalha com tarefa. Então, eu jamais posso fazer um mapeamento topográfico georreferenciado. Hoje é metros quadrados e metros lineares. E hectares. E hectares. A não ser que o cliente... varia de acordo com cada região. Com certeza, com certeza. Uhum. A não ser que o cliente não tenha conhecimento, que já aconteceu, um terreno em Arajara, né? A cliente, ela disse assim, olha, pelo amor de Deus, nem me venha com seus metros quadrados, nem me venha com seus hectares, que eu não sei nada disso. Eu quero que você coloque em braça e em tarefa. Aí é uma situação diferenciada.
Aí a gente vai trabalhar de Sim. acordo com a necessidade do nosso cliente, né? Mas a gente precisa entender também que é necessário uma verificação da base cartorial, né? Lamentavelmente, a gente não é nossa realidade. Então, a gente vai se deparar muito com escrituras antigas, escrituras desatualizadas e com pessoas que pensam que tem um determinado quantitativo de terreno que a gente sabe que, lamentavelmente, não vai existir. Né? Então, é sempre importante também relembrar que hoje a tecnologia está aí. Hoje, Isso. os equipamentos como o geodésico, o GPS, todos esses equipamentos modernos que chegaram para a construção civil, que traz, né, como aliado, né, dos construtores, né, de todos que estão aí na construção, os profissionais também, né, da topografia, do georreferenciamento, do geoprocessamento. Essa tecnologia hoje avançou, né, professora? Muito. Então, os cartórios precisam, nessa questão, atualizar à medida que vai sendo vendido aquele imóvel, atualizar dentro dessa realidade. Eu acredito que isso já vem ocorrendo. Acredito também que já vem ocorrendo, por conta das exigências que eles fazem. Quando a gente chega para entregar uma documentação, então existe todo um parâmetro de checklist, né, para saber se o mapeamento topográfico georreferenciado está dentro dos critérios do cartório. Né? Então, acredito que hoje já existe. E temos aí, né, uma novidade, que não é nem tanta novidade, mas estamos utilizando muito, né, o uso do drone. Sim, perfeito, né? Bem lembrado. Hoje a gente tem aí essa ferramenta que hoje eu mordo a língua, porque eu não acreditava, porque eu sou filha da topografia convencional, não tenho vergonha de dizer isso. Né? E quando eu passava o quê? Sei lá, 50 hectares, a gente media em 4, 5 dias na topografia convencional. Aí o cara olhou para mim e disse, não, Janeide, a gente consegue fazer 50 dias. Ele disse, não, querida, você está enganada, não é dias, não. Quantos minutos? Eu olhei assim, eu disse, moço, o senhor está errado. Moço, não é por aí, não dá certo. Moço. Aí ele disse, vou lhe provar. Né? Tanto provou que hoje aí eu já estou aí no meu 5º curso. Maravilha. De utilização de drone. Já consigo voar sozinha, graças a Deus. Maravilha. Né? Mas aí é uma tecnologia que, obviamente, como tudo tem os seus limites, né? Tudo tem a sua utilização da ferramenta. A gente tem limitação também para o uso de drone, então se for uma área com vegetação densa, a gente precisa também fazer enfim, tem toda uma metodologia que envolve, né? Mas acredito que o drone veio junto com os GPS para poder fortificar e aumentar cada vez mais o uso com precisão milimétrica dessa ferramenta que a gente tanto ama e tanto precisa, né, qualificar aí dentro da construção civil. Interessante, só para complementar essa questão do drone, em áreas ambientais, né, de grande extensão, grande vegetação, enfim, uma área onde tem essa proteção, né, a área onde tem as APAs. Isso. No caso, professor, o drone, ele vem ajudar, né, muito sobre isso. Né? Muito. Imagina que nós temos aí a Serra do Araripe, né? Sim. A gente sabe que ali tem muita coisa irregular. Né? Então, nessa questão de construção, o drone, o GPS, vem para identificar, né? Deixar algo ali bem... uma metragem bem eficiente, bem precisa daquela área, não é isso? E eu posso até dizer articulada, não só a metragem, não só a área total como em si, mas ela traz junto a utilização de imagens, que é de alta resolução. Sim, tipo essa imagem, olha, ali não pode construir, porque ali é uma área de proteção ambiental, ali tem toda essa métrica, daquela área não pode. E aí vem essa imagem, que hoje a tecnologia, a imagem, são equipamentos, isso tudo vai cada vez mais trazer segurança para as pessoas. Eu estou utilizando bastante o uso de drone para perícias, né, que eu faço bastante na área da topografia. Então, já é uma utilização é uma ferramenta a mais para que eu consiga aí trazer com segurança. Santiago, em relação à questão urbanística, né? Imagine que o corretor, ele tem o seu cliente e ele quer possibilitar que esse cliente venha construir com segurança, né? Sem problemas, né? E aí ele está vendendo esse terreno. O que você diria para esse
esse corretor, no caso, das informações urbanísticas, né, que ele deve verificar para esse cliente construir nesse terreno sem problemas? Vamos lá. Zildênia, a função do corretor nesse contexto, ela é muito importante, né? Eu sempre falo que assim, a função do corretor, ela é de extrema importância porque é ela que tem esse contato emocional com o cliente, ela que sabe o que é que o cliente quer, se ele quer uma casa térrea, se ele quer um duplex, o que é que passa na necessidade do cliente. Então, o que eu falo para o corretor, antes de qualquer coisa, entende primeiro o cliente, olha o zoneamento, olha a taxa de ocupação do terreno, olha os recursos obrigatórios, a altura permitida de construção e o tipo de uso permitido naquela área, né, onde ele pretende vender esse terreno ao cliente, né? Porque o corretor fazendo isso são informações, vocês, meus amigos corretores, vocês podem ir na CEINFRA, olha lá, olha, tem um terreno aqui que é localizado em tal zoneamento, pede o zoneamento, dá uma olhadinha lá e vê se esse terreno atende à necessidade do seu cliente. Perfeito, isso é tão importante, o corretor estar atento. E nós temos aí várias construções industriais, né? Claro, e claro. Se essa indústria vai se firmar num determinado zoneamento, Claro. é importante que se verifique se essa indústria vai ser realmente viável naquele terreno. Justamente. E aí, como você deu o exemplo, procure a CEINFRA aqui na nossa região, procure os órgãos competentes para buscar, né, informações daquele terreno. Você pode pedir certidão, verificar plantas, não é isso? Claro, pode. E assim, e o PDDU hoje, ele é um documento público, né? Ele não é um documento restrito à secretaria, né? Dentro do PDDU, ele tem lá a lei de ocupação de solo. Então, lá eles têm todo o zoneamento. Se você tem a dificuldade de saber qual é o zoneamento, dá um pulinho na CEINFRA lá, olha, esse lote aqui fica em qual zoneamento? E a partir disso, você começa a montar esse escopo. É o que eu sempre digo, né? O corretor, sim, ele tem o vínculo emocional com o cliente, né? E aí, então, ele Santiago, tem que entender. Só para complementar, certo, né, não é só a questão urbanística. Muitas vezes a questão era rural e passou a ser urbanística. Justamente essa consulta, é importante ele saber se hoje aquela área ali é urbana para ele construir e se é uma área que permite a indústria dele funcionar ali. Justamente. Né? Então, até para que ele possa fazer essa busca lá na CEINFRA, ó, esse zoneamento, posso fazer isso? Justamente. É área rural, é área urbana? Justamente. Mudou, porque às vezes muda. Justamente. Não é verdade, professora? Sim. Então, é mais seguro que ele procure antes dele construir. Justamente. Para depois, não, olha, vai vir aí o fiscal por conta do alvará e vai verificar que essa área não é permitida. Justamente. Então, busque sempre os órgãos públicos competentes. Claro, porque o plano diretor, que hoje é PDM, Justamente. é o Plano Municipal Diretor. Justamente. É o Plano Municipal Diretor de Juazeiro do Norte. É o PDM. Plano Diretor Municipal de Juazeiro do Norte. Isso mesmo. Ele está aí nesse período, né? Já vai entrar daqui a pouco. Já. Em vigência por causa daquele períodozinho de 90 Sim, dias. justamente. Né? Que é o período que a gente chama de vacatio legis, né? No direito. Isso mesmo. Muito bem. De toda forma, nós temos aqui, professora Janeide, muitos conflitos entre vizinhos acontecem, professora, por causa de limites de terreno, a gente já falou. Com toda certeza. E aí o georreferenciamento vai ajudar a evitar disputa nas divisas, professora? Com toda certeza, com toda certeza. Hoje a gente tem aquele velho ditado, né? Dá um vento, a cerca cai. Justamente. E quando levanta no lugar errado, por aí vai, né? A partir do momento que você tem toda uma certificação, um documento totalmente georreferenciado, com as ferramentas corretas, isso não tem, por mais que a cerca caia, né, e levante em outro lugar, você está assegurado aí com relação aos seus limites corretos, através das coordenadas, né? Então, por isso que a tamanha importância hoje da realização do georreferenciamento. Perfeito. Santiago, em relação à questão de um empreendimento viável,
quais restrições ou irregularidades o terreno não deve apresentar para evitar embargos, né, naquela futura construção ou problemas legais. Por exemplo, né, vamos trazer um exemplo. Né, um terreno, a gente falou em declive, a gente falou em plano, né, as pessoas quando compram, eu quero um terreno plano. Elas falam muito isso, eu quero um terreno bem plano, ainda coloca do lado da sombra, nascente, e aí, isso às vezes o cliente ele pergunta porque é o desejo dele, é o sonho, né? Verdade. A gente aqui está falando também de sonho, né? Onde você vai construir aquele seu projeto. Claro. E aí, o que esse terreno não deve apresentar para evitar embargos, né, ou problemas legais, Santiago? Olha, isso é um assunto bem interessante, né? E assim, quando a gente começa a projetar, a gente tem que entender se esse projeto ele vai atender à necessidade daquele local, daquele terreno em si, né? Então, assim, tem que estar certificado, como a gente já falou agora, das certidões negativas, se está tudo ok. Por quê? Porque uma obra regularizada, ela vai ter que ter o quê? Alvará de construção, vai ter habites. Então, são todos esses processos que começam desde a certidão de ônus do terreno, que é a partida, e que a gente tem que estar 100% regularizado, para que a gente não sofra nenhum embargo no decorrer dessa obra. Perfeito. Professora Janeide, o georreferenciamento garante mais segurança jurídica para o proprietário e para quem compra imóvel? Com toda certeza. Perfeito. Tecnologia, legislação e segurança jurídica. Os três caminham lado a lado de todo e qualquer projeto georreferenciado. Perfeito, professora. Agora, Santiago, como o arquiteto pode desenvolver um projeto humanizado, né? E funcional, adaptado ao orçamento do cliente para transformar sonho da construção em realidade, né? Então, a gente sonha, eu sonho assim, uma casa bem ampla, toda bem, digamos, avarandada, piscina, né? Diga aí, como é que fica isso, essa questão de ser humanizado e funcional e o orçamento, né? Olha, isso é um tema muito corriqueiro, né? Que a gente, como arquiteto, a gente vive isso no nosso dia a dia. Olha, o arquiteto, primeiro, ele tem que entender qual é a realidade do cliente. Esse é o primeiro passo, né? Às vezes tem alguém que tem restrição em falar, olha, a gente primeiro tem que entender a realidade do cliente, o que ele quer, que assim, o que ele quer a gente sempre sabe, ele quer o melhor que tiver, né? Mas entender qual é o orçamento dele. Então, o primeiro passo é entender qual é a realidade do cliente e quanto financeiramente ele tem disposto, né, para arcar aquilo ali. Entender também o estilo do cliente, né? Eu sempre digo que a arquitetura, ela é muito individual de cada pessoa, né? Cada pessoa tem uma necessidade específica, né? Inclusive, a gente vê aí já em matérias alguns famosos dizendo, mas eu não quero a casa assim, eu não gosto da casa assim, meu estilo é esse. Então, assim, eu sou muito da arquitetura humanizada. É a gente entender o cliente, né, qual é a necessidade dele, o que ele precisa no dia a dia, porque a arquitetura em si, ela foi feita para ser funcional. Tem que ser um lugar arejado, adaptado, onde aquela família ela consiga viver de acordo com as necessidades dela. Então, eu acho a arquitetura muito individual, mas a gente tem um problema que é a questão do financeiro, né? Sim. Então, a gente tem que juntar tudo isso aí. Agora, a gente só consegue colhendo a informação do cliente, né? Perfeito. Isso é importante quando a gente fala de projetos humanizados, claro. Né? A gente tem que pensar que pessoas, né, famílias vão estar ali naquele projeto onde o arquiteto pensou, onde o engenheiro pensou, onde o topógrafo pensou, onde a especialista em georreferenciamento pensou. Humanizar para que aquelas pessoas tenham qualidade de vida, o bem viver. O bem viver é muito importante. Por isso que os projetos hoje são muito arborizados, ventilados, arejados, né? Claro. Eles têm todo um estilo que vai adaptar à necessidade daquele cliente. Não é verdade? A necessidade. Qual é a necessidade, o estilo e o recurso? Justamente. Né?
tudo tem que se adequar, não é verdade, professora? Com toda certeza. Porque Claro. um projeto humanizado, e às vezes a gente percebe de alguns arquitetos até o interior, aquela varanda, Sim. onde ele vai reunir a família, Sim. Uhum. onde ele vai reunir os amigos, né? Sim. Como é que é pensada aquela varanda? Como é que é pensado aquele quarto, né? Justamente. Porque é um projeto Justamente. longo para toda a vida. Justamente. Não é algo assim que você vai passar rápido. Justamente. Né? É um projeto de vida. Justamente. Por isso tem que ser um projeto bem pensado, Bem com pensado. bons profissionais, Justamente. como esses maravilhosos, né, que estão aqui. Bom, nós estamos encerrando o nosso episódio Conecte Imóveis Cariri e estamos aqui trazendo do terreno ao sonho, georreferenciamento de imóveis e a construção do projeto. E como conhecimento técnico contribui para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos viáveis, seguros e valorizados no mercado imobiliário. Agradecemos especialmente aos nossos convidados. Passo aqui para a queridíssima professora Janeide, muito obrigada. nossa queridíssima lá da Uninassal. Passo aqui também para o nosso queridíssimo Muito Santiago, obrigado, muito obrigado, arquiteto, Zildênia. urbanista, Muito obrigada. Muito e que obrigado. está aí na ASPEC. Quero agradecer a todos vocês que nos assistiram. Compartilhe esse episódio, teremos outros episódios. Peço muito a você que curta, né? Passe adiante para o YouTube entender que este Conecte Imóveis Cariri, ele é necessário. Eu encerro este episódio. Eu sou Zildênia Gomes, advogada, corretora de imóveis, e deixo aqui o meu abraço para você.